Esse mês a gente está trabalhando com emoções. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que me conhece desde quando eu tenho a idade de vocês, que não faz muito tempo, obviamente. E eu sei que o poder de Deus vai nos invadir essa noite. Eu queria te fazer um pedido. Pega o seu telefonezinho, bota no modo avião. O que Deus vai fazer aqui hoje é muito forte. A gente não decidiu trabalhar com as nossas emoções à toa. Nós realmente entendemos o chamado de Deus para a cura e transformação das nossas emoções nesse tempo. E eu queria que você estendesse a mão para cá. A gente vai orar pela Ana Paula. E logo em seguida, você vai colocar a mão no seu coração, ok? Estenda a sua mão para cá primeiro. Pai, nós clamamos o Espírito da revelação do Senhor sobre a Ana Paula agora. Que o Senhor mexa com as nossas estruturas hoje. E nós clamamos a cura sobrenatural do Senhor sobre essa noite nos nossos corações, Pai. Pai, que nenhum coração aqui seja fechado demais para ouvir e ser liberto hoje. Toma a vida dela, enche a boca dela com as palavras do Senhor. No nome de Jesus, amém. Coloca a mão no seu coração agora e ora. Pode abrir a sua boca, não precisa falar alto não. Fala para você mesmo. Nada vai tirar a minha atenção hoje. Deus vai fazer o que Ele planejou para fazer nessa noite comigo. E eu sairei daqui transformado. No nome de Jesus, amém. Deixa eu abençoe, meu amor. Obrigada, Mariana. Boa noite, galera. Eu quero contar um segredo para vocês. Eu nunca pisei aqui em cima sozinha. Eu sempre pisei aqui em cima ou com coral, ou com a minha célula, com os meus pastores. É a primeira vez que eu estou pisando nesse altar para falar. Então, vocês imaginam como é que está o meu coração. Eu estou assim, nervosíssima e honradíssima, porque foi justamente com vocês que eu vim aqui para falar. Por quê? Porque eu me converti muito mais velha do que vocês. Eu me converti faltando muito pouco tempo para completar quase os meus 50 anos. Então, o que eu tenho da vida daqui para frente? Meia vida quase, né? Mas quando a gente fala para adolescentes, quando a gente fala para jovens, a capacidade que vocês têm de impactar o mundo é muito maior, porque vocês têm a vida inteira pela frente. Então, a honra que eu tenho de estar aqui falando para vocês hoje é muito grande. Apesar da responsabilidade, né? Apesar de eu estar meio que tremendo nas bases, mas eu vou tentar dar conta disso. E o que me traz aqui hoje diz respeito um pouco sobre a minha profissão, sobre quem eu sou e sobre a minha vida pessoal. Eu cometi um erro de não vir com meu óculos de multifocal. Então, eu fico, ou eu olho para perto ou eu olho para longe. Aí fica difícil, né? Mas eu vou conseguir. Então, o que acontece? Eu sou capitão de mar e guerra da Marinha. Eu sou enfermeira psiquiátrica da Marinha e sou professora universitária. Eu trabalho com mentoria de melhoria de performance, tanto com estudantes quanto com profissionais que querem mudar de carreira e tudo mais. Mas não é sobre as minhas credenciais profissionais que eu acredito que a Mariana tenha me convidado aqui, né? Eu me converti nessa igreja em 2009. Desde 2009 eu venho caminhando aqui na IBA com essa família, inclusive com a família da Mariana, né? Com o pastor Claudio, pastora Elizabeth. E o que me traz aqui hoje, muito mais do que eu ser uma profissional de saúde mental, diz respeito a uma situação que aconteceu comigo há 2 anos atrás. Eu tive uma situação muito traumática na minha casa, na minha família. Eu era casada, eu tinha um casamento muito feliz, eu tinha uma família que era aquela família que eu tinha idealizado, sonhado, batalhado por ela. 2 filhos lindos, um bom emprego, né? Eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida profissionalmente, como professora, como militar. Tinha amigos, vivia minha fé aqui na minha igreja, professava a minha fé. Então, eu estava com um boi na sombra, eu estava me sentindo uma pessoa muito feliz. Só que, em 2018, aconteceu uma tragédia na minha casa.
O meu marido, ele era um psiquiatra muito famoso, muito conceituado, um cara muito conhecido aqui no Rio de Janeiro. Só que desde os 17 anos, o Luiz, que era o seu nome, ele sofria de uma doença que eu não sei se vocês já ouviram falar. Chama-se transtorno bipolar do humor. Alguém aqui já ouviu falar dessa doença? Então, ele oscilava, épocas ele ficava muito eufórico, muito animado, muito feliz, cheio de energia. E épocas ele ficava muito deprimido, muito triste, sem energia, achando que a vida não tinha graça. E quando ele ficava muito cheio de energia, ele gastava muito. E ele fazia muitas dívidas. E na última depressão que ele teve, em 2018, as dívidas foram muito grandes. Ele ficou muito envergonhado. E o Luiz, ele tinha uma característica. Ele não aceitava a doença. Ele não aceitava pedir ajuda. Ele não aceitava procurar um outro médico que pudesse cuidar dele. Ele se achava autossuficiente. Então, ele mesmo se automedicava, ele cuidava dele. E no ano de 2018, eu estava na Marinha trabalhando, estava indo para casa e recebi um telefonema do meu filho desesperado, dizendo que o meu marido tinha se suicidado dentro da nossa casa. Isso. Aquela vida feliz, aquele casamento perfeito, aquela casa onde eu tinha um orgulho, todos os altos e baixos que eu tinha passado na vida, eu tinha deixado para trás, eu estava vivendo um momento muito especial, eu jamais podia imaginar que o Luiz fosse fazer aquilo, muito menos dentro da nossa casa. Eu verdadeiramente achava que o amor que ele sentia por mim, pelos nossos filhos, pelos meus sobrinhos, pelos meus tios, pelo irmão, que isso fosse dar conta de segurar ele. Mas, infelizmente, não foi possível. Não foi possível. A depressão, ela foi se infiltrando na mente, no coração do Luiz, e ele foi perdendo a alegria, ele foi perdendo a esperança, ele foi perdendo a autoconfiança, a autoestima, e ele sucumbiu à depressão. Exatamente. Ele sucumbiu. Ele não deu conta. Ele não deu conta e vocês vão entender por que eu vou falar algumas coisas para vocês. Muitos de vocês podem estar achando uma história pesada, essa que eu estou contando para vocês. Poxa, ela vem aqui hoje falar sobre isso, falar sobre uma tragédia tão grande, que coisa chocante para falar para adolescentes, para pessoas tão jovens. Mas é justamente porque a gente tem visto como a depressão tem atingido os jovens, as crianças, os adolescentes, é que a gente precisa falar sobre isso e precisa falar isso dentro da igreja. Porque as pessoas têm muito preconceito por conta de ficar doente, principalmente com a doença mental. E isso tem impedido que a gente converse com os nossos familiares, converse com os nossos professores, converse com os nossos pastores. E o meu marido, ele cometeu esse erro. Ele tinha vergonha da doença. Ele tinha preconceito de ter essa doença. E aí o Luiz, ele cometeu um erro crasso, que foi se afastar da intimidade com Deus. Ele se afastou da aliança com os irmãos da igreja. Ele não cuidou do templo do Espírito Santo que estava adoecido, que era o corpo dele. E por isso, ele veio a falecer de maneira tão trágica. E aí, quando eu me vi diante dessa situação, dessa tragédia familiar, cheia de dívidas, sem o meu marido, sem casa para morar, morando de favor na casa da minha irmã, sem dinheiro para continuar a viver, eu também adoeci. Eu tive um infarto e eu abri um quadro grave de depressão. E as coisas ficaram muito ruins. Muito ruins. E se eu não tivesse tomado algumas atitudes, talvez o meu destino tivesse sido também a morte.
talvez tivesse sido igual ao do meu marido. E aí, eu quero parar agora, nesse momento, de falar a respeito de mim, da minha história, da minha tragédia, e queria fazer uma pergunta para vocês, que ela vai ser respondida mais lá no finalzinho. Não vai ser muito tempo que a gente vai ficar conversando, não. Eu vou tentar ser rápida e extrair o máximo de coisas para vocês num tempo menor. Eu queria depois que vocês pudessem responder o seguinte: o que essa história tem para ensinar para cada um de vocês? O que você pode aprender dessa história? E aí, eu poderia utilizar o tempo que me resta, que me foi concedido pela pastora Mariana, para falar a respeito da depressão, dos sintomas da depressão, como é que você ajuda alguém com depressão. Mas nas minhas conversas com Deus, Ele me deu outro direcionamento. Ele falou: não, Ana Paula, eu não quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre outra coisa. Eu quero que você converse com esses jovens de outra forma. E é por isso que eu queria que vocês agora ouvissem rapidamente uma história que eu vou contar para vocês, uma história bíblica. Eu não pedi para colocar aqui na transmissão, porque eu fui pegando vários versículos do livro de Gênesis, da história de José do Egito. E a gente vai passar sobre essa história rapidamente, desde quando José, que era o 10º filho de Jacó, de uma família de 12 filhos, José era o 10º. O 10º filho muito amado por seu pai. E José, um dia, ele começou a ter sonhos proféticos, de que ele iria liderar aquela família. E esses sonhos, eles incitaram um ódio terrível nos seus irmãos. Seus irmãos começaram a odiar José. E aí o que eles fizeram? Numa oportunidade em que eles estavam longe da casa, eles pegaram José, venderam José e disseram para o pai que José tinha morrido. José foi vendido como escravo para uma terra muito distante chamada Egito. E lá ele chegou até a casa de Potifar. Potifar era um homem muito poderoso. E logo, logo entendeu as qualidades de José. E José passou a ser seu auxiliar. Só que Potifar tinha uma esposa. E essa esposa, ela cresceu o olho para cima de José, porque José era um cara muito formoso, muito bonito. E ela quis adulterar com José. Só que José picou a mula, saiu correndo. E ela ficou com muita raiva de José. E aí ela disse para o marido que José tinha tentado violentá-la. O que aconteceu com esse rapaz, que era tão amado, tão protegido pelo pai? Ele foi para a prisão. Foi mais uma vez traído. Primeiro ele foi traído pelos irmãos, sangue do seu sangue, carne da sua carne. Depois ele foi traído por uma mulher que queria adulterar com ele. E aí, lá na prisão, José conheceu 2 pessoas. E essas pessoas estavam sonhando coisas muito estranhas. E José, como era uma pessoa muito agradável, um homem muito leal a Deus, ele foi logo consultado a respeito daqueles sonhos. E aí ele disse que o padeiro iria morrer e que o copeiro iria ser perdoado e iria voltar para o palácio do faraó. O sonho dele, premonitório, aconteceu. O copeiro foi de volta para a casa do faraó. Só que, chegando lá, ele se esqueceu de José, ninguém mais falou no José. José ficou 2 anos preso naquele lugar. E aí, um dia o faraó sonhou um sonho estranho que ninguém conseguia desvendar. Vocês se lembram qual foi o sonho do faraó? Ele sonhou com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. E 7 espigas de trigo ruins comendo 7 espigas de trigo boas. E aí ele disse assim para o faraó: te prepara, porque nós vamos ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, o sonho que o Senhor teve, faraó, diz sobre isso, versa sobre isso. Então, você precisa juntar
alimento para enfrentar a fome. E o faraó ficou encantado com aquilo e nomeou ele governador do Egito, abaixo do próprio faraó. E aí, José começou a trabalhar, a juntar alimentos, e veio a fome. Veio a fome e só o Egito tinha comida. Todas as nações vizinhas começaram a vir até o Egito para comprar comida. E quem foi que apareceu ali? Os irmãos de José. Famintos, desesperados, porque lá em Canaã também cessou a comida. E aí José, um homem de Deus, perdoou os seus irmãos e trouxe o seu pai, a sua família, todo o povo daquela terra, e durante 400 anos, todos os descendentes de José viveram ali na terra e prosperaram no Egito. E essa atitude de José, ela fez com que o povo de Deus não perecesse. Poxa, Ana Paula, eu não estou entendendo o que tem a ver essa história que você está trazendo do José com a história que você contou do seu marido. Aí agora, eu te pergunto, você tem dúvida de que José sofreu demais? Vocês têm dúvida? O sujeito tinha uma casa, o sujeito era o filho querido do pai, ele perdeu ali naquele momento que ele foi vendido, ele perdeu sua filiação, né? Ele perdeu o seu lar, ele perdeu o seu país, sua nação, ele perdeu sua família e ele perdeu a sua identidade de filho de Jacó. Não foi? Então José, ele tinha todos os motivos do mundo para estar extremamente triste, infeliz, né? Mas José tinha uma característica. José tinha muita intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, José conhecia verdadeiramente a sua identidade. José sabia quem ele era. Ele não era só o filho de Jacó. Ele não era o 10º filho daquela família. Ele não era um escravo que foi vendido. Ele não era o governador do Egito. Ele era algo muito maior. Ele era muito mais do que isso, porque ele tinha intimidade, conexão perfeita com Deus vivo. E quando José, ele entende quem ele é, entende quem ele foi projetado para ser, ele começa a entender o propósito de Deus na vida dele. E o propósito de José era salvar o povo de Deus da fome. Tudo aquilo que tinha sido projetado e programado para o mal de José foi revertido em bem, não só para José, para a sua família, como para o povo de Deus. Então vocês entendem como que o fato de José ter uma intimidade tão grande com Deus fez ele entender que ele era filho de Deus, amado por Deus, criado à sua imagem e semelhança e, principalmente, Deus tinha um propósito na sua vida. Isso fez com que ele enfrentasse todos esses problemas sem esmorecer. Sem esmorecer, né? Só que o que acontece com a gente? Né? O que acontece conosco, comigo e com vocês também? Quando a gente nasce, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a virar adolescente, para que é que nós somos criados? A gente vai para a escola, a gente vai estudar, não que isso não seja importante, porque isso é muito importante, mas a gente é treinado e adestrado para ser profissional, não é? Para ter uma profissão, para ser médico, engenheiro, enfermeiro, militar, pastor. E aí quando a gente pergunta para você, o que você é? A gente diz assim, eu sou pastor. Eu sou enfermeiro, eu sou médico. A nossa profissão passa a ser a nossa identidade. Ah, eu sou batista, a nossa religião passa a ser a nossa identidade. Ah, eu sou Flamengo, o nosso time passa a ser a nossa identidade. Ah, eu sou carioca, a nossa naturalidade de estado passa a ser a nossa identidade.
Mas nada disso é a identidade da gente. Nada disso. Tudo isso pode ser perdido, tudo isso pode ser tomado, tudo isso pode ser tirado da gente. A única coisa que a gente não consegue perder, a única coisa que nada nem ninguém tira da gente é a nossa identidade em Deus. E o que nós somos em Deus? Nós somos filhos do Criador, criados à imagem e semelhança dele. Nós viemos com uma alma imortal, temos um corpo que engorda, que envelhece, que adoece, que perece, mas temos uma alma imortal. Então, durante a nossa caminhada aqui na Terra, a gente vai, muitas das vezes, se afastando desse propósito de Deus. A gente vai se afastando de Deus de tal maneira que a gente perde a nossa identidade. A gente esquece quem a gente é. A gente acha que a gente é só o José das Couves, que é acadêmico de medicina, que frequenta a Igreja Batista Atitude, que mora na Barra, que mora na freguesia. Isso não diz quem a gente é. Né? Isso não diz quem a gente é. O que diz quem eu sou é a forma como eu estou aliançada com Deus. É a forma como eu deixo Deus falar para mim. É a forma como eu abro os meus ouvidos para escutar a voz de Deus. E para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, a gente tem que estar próximo demais, a ponto de quase que ouvir o seu sussurro. Só assim a gente consegue passar pelas intempéries da vida. E eu vou dizer para vocês que ainda são muito jovens, elas vão acontecer. José enfrentou a escravidão, enfrentou a traição, enfrentou a fome. Nós também vamos enfrentar esse tipo de batalha. Nós vamos enfrentar. Jesus Cristo já nos previu sobre isso. Ele já disse, no mundo tereis aflição. A gente sabe que o mundo tem aflição. Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E para a gente vencer essas aflições, só tem um jeito. É aliançado com Cristo. É entendendo quem a gente é assumindo essa identidade de filho de Deus. E só quando a gente conhece os nossos propósitos verdadeiramente, a gente consegue viver mais feliz. E aí você vai perguntar para mim, mas Ana Paula, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Você tem que fazer uma viagenzinha para dentro de você e entender qual foi o talento que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus te deu? É a música? É o cuidado? É você conseguir ouvir pessoas e aconselhar? É a pintura? É a dança? É a engenharia? Pois é a partir desses dons e talentos que Deus nos dá, é que a gente consegue cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Infelizmente, o meu marido, que conheceu a Jesus até os 18 anos de idade, uma família cristã. O meu cunhado, inclusive, é ministro de música da igreja. Infelizmente, o Luiz, ele se distanciou. Ele se distanciou de Deus. Ele foi perdendo essa intimidade, né? Ele começou a questionar quem ele era. Ele começou a questionar a sua identidade, o seu papel no mundo. Ele começou a duvidar e ele começou a perder a esperança. Ele não buscou ouvir a voz de Deus, porque ele não tinha mais intimidade com ele. Ele não buscou cuidar do seu corpo que estava adoecido. Ele não cuidou do templo do Espírito Santo dele, né? Ele não buscou ajuda espiritual da liderança da nossa igreja. Aí o que aconteceu com ele? O fardo ficou muito pesado. A dor ficou muito grande. Ele não conseguiu dar conta dela sozinho. Ele não conseguiu entregar aos pés da cruz aquela ansiedade, aquela vergonha, aquele medo, aquelas coisas que ele tinha feito de errado comigo, com os filhos, com a família. Ele não conseguiu entregar. Ele foi corroído pela vergonha, pelo medo, pela culpa. E o destino dele foi morrer
infelizmente. Já aqui eu trouxe 2 histórias para vocês. 2 histórias de dor e de sofrimento com desfechos muito diferentes. A minha, do meu marido, né? A da minha família com a morte do meu marido, e a história de José do Egito. José sabia quem ele era. José tinha intimidade com Deus. José sabia que ele podia passar por aqueles percalços, porque ele tinha alguém que sustentava ele. Infelizmente, com o distanciamento do Luiz da vida espiritual, ele foi perdendo essa conexão, ele foi perdendo essa intimidade, ele foi perdendo essa vida espiritual. E quando eu encontro, né, as pessoas que vêm me buscar como enfermeira e como professora de saúde mental e vêm falar comigo a respeito da doença, não tem como eu separar o corpo da mente e do espírito. Não tem como eu tratar a doença da depressão, da bipolaridade, da ansiedade como algo apenas químico. Porque eu, você e todos nós somos trinos, nós temos uma trindade que nos compõe, nós somos um corpo perecível, uma alma que compõe as nossas emoções e um espírito, um sopro de vida lá no nosso íntimo que nos liga ao Criador. Então, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de emoção, a gente precisa lidar com isso tudo, com essas 3 coisas que compõem o homem, né? E quando eu olho a história de José, eu vejo a busca dessa trindade, da cura desses 3 aspectos na vida de José, que infelizmente o Luiz negligenciou. Eu vejo José ali, cuidando da sua alma, das suas emoções, quando ele se coloca inteiramente à disposição de Deus. Eu vejo José cuidando do seu corpo quando ele não aceita adulterar, quando ele não aceita contaminar o seu corpo, se deitando com a mulher de Faraó. Eu vejo José fazendo alianças fortes, porque a gente não vive nada sozinhos. Isso ele faz dentro da prisão, com o copeiro, com o padeiro. E depois o copeiro vai e o ajuda 2 anos depois. Mas infelizmente o meu marido não foi capaz de pedir ajuda. Não foi capaz de cuidar do templo que o Espírito Santo habitava. Não foi capaz de cuidar das suas emoções, sendo que ele cuidava e curava tantas pessoas. Isso foi fatal. Ao contrário do meu marido, quando eu percebi que algo estava errado comigo, que a minha cabeça estava bugando, que o meu coração estava pifando, eu fui buscar ajuda. Eu fui para o hospital. Eu fui fazer tratamento para depressão. Eu vim aqui na minha igreja. Eu me aliancei com a minha liderança. Eu fazia discipulado. Eu continuava discipulando as pessoas da minha célula. Eu não achei que eu era autossuficiente. Assim como José não achou que era autossuficiente. Eu não estou aqui querendo me comparar com José. Muito pelo contrário. A história dele é que nos inspira. Com José, eu aprendi a ouvir a voz do meu Criador. Eu entendi com José a minha identidade. E eu reconheci o meu propósito. Sempre que eu pensava em desistir, eu me lembrava do Deus que me criou. E do que Ele esperava que eu fizesse aqui na terra. E das coisas que fossem feitas através de mim. Deus me deu dons, me deu talentos, assim como deu a vocês também. Me sustentou para eu passar por todas as dificuldades que eu passei, por todas essas adversidades, para que hoje eu estivesse aqui, falando com vocês a respeito disso. Estivesse aqui contando a minha história e talvez edificando a vida
de alguém que possa estar passando pelo mesmo problema, se sentindo triste, sem ânimo, desanimado, com a vida sem perspectiva. Então, do mesmo jeito que eu passei por tudo isso e tenho ido a igrejas, universidades, escolas, dar o testemunho do que Deus é capaz de fazer quando você se une com Ele, você se reconhece como filho dele e você entende o seu propósito, tudo na vida passa a ter sentido. A dor passa a ter sentido. O sofrimento passa a ter sentido. Porque aquilo que você, aquilo que cada um de vocês foi criado para fazer, se você não fizer, o mundo vai perecer. Se Deus te deu uma missão, se Deus te deu um propósito, se Deus te deu um talento, e você se recusa a viver isso, vidas deixam de ser tocadas, almas deixam de ser alcançadas, almas vão direto para o inferno perecer, porque aquilo que só a Maria, que só a Mariana, que só a Ana Paula, que só o Josué, que só o Claudio podiam fazer e não fizeram. É sobre isso que eu queria falar com você. É sobre isso que eu queria trazer hoje aqui. Quando você descobrir verdadeiramente quem você é em Deus, quem você é em Cristo e qual o propósito pelo qual você foi criado, você vai conseguir, assim como José, passar pelas adversidades. Você vai conseguir, assim como José, tratar do seu corpo, tratar da sua alma, tratar do seu espírito, buscando ajudas em todos os níveis. Porque assim como Deus é trino, nós somos trindade também. E a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito de maneira integral. Pedir ajuda não é vergonha. Ir ao médico não é vergonha. Muito pelo contrário, é sinal de coragem. Dizer para os nossos pais que algo está errado com a gente, que a gente está precisando de ajuda, isso é sinal de confiança. Isso é sinal de conexão. E do mesmo jeito que a gente precisa ter conexão com Deus, a gente precisa ter conexão aqui na terra. Com os nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos discipuladores, com as nossas lideranças. Então, o que eu quero deixar hoje aqui para vocês é que nesse setembro amarelo, por isso até eu vim hoje quase amarelo, meio laranja, né? Nesse setembro amarelo, onde todo o Brasil está em uma só voz, fazendo uma campanha de prevenção ao suicídio, eu queria dizer para vocês que em Cristo Jesus, tudo, absolutamente tudo tem jeito. E Ele vai usar a dor, o sofrimento e a história de cada um de nós para alcançar muitas e muitas e muitas vidas. Então, na adversidade é que a gente cresce. É na prova, quando a gente é aprovado, que a gente cresce. Então não desanima. Não acha que a sua vida é pior do que a do outro. Não olhe para a grama do vizinho achando que ela é mais verde. Pense que você tem um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, que está contigo. Que quando você não aguenta caminhar, Ele te carrega no colo. Porque foi assim que Deus fez comigo. Literalmente. Teve época que eu não conseguia andar. E Ele me carregou no colo. E tem me carregado até aqui. Então eu queria deixar para vocês o meu amor em Cristo Jesus. E dizer para vocês que vocês são o futuro da nação e o futuro da igreja de Cristo. E que a igreja de Cristo vai ser maior e melhor por causa da vida de cada um de vocês. Um beijo grande no coração de vocês. Que Deus os abençoe.